In your own way, I guess you. Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Por Trás do Véu. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, acho que foi o assunto mais sugerido, mais falado, mais comentado, mais pedido, né, Valéria? Exatamente. Digamos que seja a peça-chave para o processo inicial ali do casamento, né, da organização de um casamento. A gente está convidando a nossa cerimonialista, Larissa Mongruel, responsável pelo cerimonial Presença aqui da nossa cidade. Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E, em primeira mão, já parabéns, né, pela empreitada aí que as duas estão enfreitando e que seja aí com muito sucesso, que permaneça por muitos e muitos anos aqui na nossa região. Muito obrigada, Lari. Isso aí. Larissa, então vamos começar do princípio. Conta um pouquinho da tua história. A gente sabe que você tem outra profissão também. Acredito que as pessoas, até eu, quando comecei, né, nesse universo de noivas, eu não imaginava que os fornecedores tinham outro a fazer, né? Que eles só eram um cerimonialista, só era fotógrafo, só era DJ. Então, conta para nós um pouquinho da tua história. Tá, então, Kali, na verdade, assim, eu sou turismóloga, sou formada aqui pela UEPG. E desde muito pequena eu sempre mudei muito de cidade, porque meus pais construíam usina hidrelétrica. Então a gente se mudava muito. E eu adorava eventos e nas cidades não tinham nada. Eu brinco com meus alunos que aqui no Sul a gente é muito privilegiado. Eu morei numa cidade de quase 50 mil habitantes, que tinha uma rua de asfalto. Então para os jovens não tinha nada para fazer. E eu sempre gostei disso e comecei a organizar festas. Aí fui procurar qual curso que ia me trazer um embasamento teórico para trabalhar com isso. E encontrei o turismo, né? Fiz vestibular, passei, vim morar em Ponta Grossa, voltei, minha família toda é daqui, mas morei muitos anos fora. Voltei, fiz turismo e acabei me apaixonando pela área acadêmica. Minha família é uma família de educadores. Então, acho que já estava no sangue. Fui fazer mestrado, fui fazer doutorado e acabei entrando na universidade. Então, hoje eu sou professora da UEPG nas disciplinas de hotelaria e na disciplina de organização de eventos. Mas antes de terminar o doutorado, logo que eu terminei o mestrado, eu comecei a organizar eventos assim. E um conhecido pede, organiza. Outro conhecido pede, organiza. Eu era gerente comercial de um hotel em Ponta Grossa e auxiliava muito na área de eventos. Quando eu senti a necessidade, eu falei, não, peraí, então vamos profissionalizar, né? Do que fazer só de boca a boca, eu falei, vamos estruturar uma empresa, estruturar esse serviço. E esse ano nós completamos a Presença completa 15 anos de atuação no mercado profissional na área de eventos. Então, minha história é mais ou menos essa. Continuo sendo professora, não largo minha sala de aula de maneira nenhuma, é onde eu realmente me realizo. E continuo com os eventos aí, com as noivas e os eventos corporativos. Legal. Muito, muito, muito legal, Lari. E além disso, então, no caso, a profissão que tu escolheu da cerimonialista, Lari profissionalista, né? Porque foi encaminhando, e você só vestiu a camisa, não, eu sou. E na verdade, assim, Valéria, durante o curso em si, eu acabei me afastando um pouquinho de eventos no começo e fui para a área de hotelaria, que também é uma área que eu gosto muito de gestão. E fui deixando os eventos do lado, mas parece que eles sempre me chamavam novamente, sabe? Eu tentava fugir e me chamavam. E chegou um momento que eu teria que escolher entre qual das duas áreas, além da área acadêmica, que eu estaria atuando, e acabei optando pelos eventos, né? Sou suspeita a falar de eventos. Maravilha, Lari. E Lari, conta pra nós um pouquinho hoje como que funciona. Por mais que a gente trabalhe no meio, a gente não sabe como é a cerimônia em ação, né? A noiva chegou em você lá. Como que é o começo? Como que funciona? Tá. Existem até uma dúvida muito grande do mercado, tá? Eu vou trazer um pouquinho da academia, o mercado acaba colocando nomenclaturas diferentes do que a gente utiliza na academia. A cerimonialista, ela pode trabalhar de duas formas diferentes, especificamente para noivas. Só com o cerimonial do dia ou assessoria completa, que a grande maioria acaba optando. Qual que é a diferença entre os dois? O cerimonial, a noiva vai projetar o casamento dela, vamos colocar assim bem entre aspas, com o auxílio da cerimonialista, mas sem aquela assessoria direta.
né? De junto escolher flor, de junto escolher uma paleta de cores, de junto escolher fornecedores. Então, geralmente, a cerimonialista vai indicar alguns fornecedores, mas a noiva vai fazer a contratação, ela vai negociar contrato, valores, pagamentos e tal. E na assessoria, não. Na assessoria, a gente acompanha a noiva em todo esse processo. E eu costumo dizer, assim, que uma coisa muito importante é a gente lembrar que nenhum evento é receita de bolo. Isso eu falo muito para os meus alunos. E você já fez quantos casamentos e é sempre igual? Nunca é igual. Pode ser no mesmo local, pode ser 100% os mesmos fornecedores, a gente está prestando um serviço. Então, são noivos diferentes, né? É um casal diferente. Então, a expectativa deles é diferente. Basicamente, o nosso serviço, ele engloba esses dois grandes projetos, né? Que é ou o cerimonial ou a assessoria completa. Que claro que tem uma variação e cada casal vai ver o que se adequa mais ao seu perfil, né? Eu acho que o que é legal na nossa profissão, tanto da Valéria, quanto na minha, quanto na tua, é justamente isso, né, Larissa? Eu costumo falar, cada cliente, cada atendimento, ele é artesanal. Sim. Eu costumo brincar, eu posso fazer 10 rabos de cavalo num sábado, que os 10 vão ficar diferentes. Pode ser com o mesmo pedido, a conotação, dividido no meio, mas os 10 vão ficar diferentes. Eu aprendi isso com uma pessoa que eu trabalhei, e se você for pensar, porque é muito manual, né? Ele é artesanal. E ele tem que ser personalizado, né? Isso. Porque, assim, a gente conhece, claro, no mercado tem muitas empresas, não especificamente em Ponta Grossa, mas, por exemplo, a gente sabe, eu trabalhei muitos anos em Santa Catarina também. E acabei optando por ficar só aqui, porque tem um momento que a gente não dá conta, né? Tem família, tem filho, não dá para expandir tanto. Mas que as pessoas chegavam e diziam para a noiva, tá aqui o contrato de todos, é isso fechado. Tá, mas ela não escolheu nada. Quer dizer, ela não escolheu o drink que ela quer servir, ela não escolheu a música, ela não escolheu a cabeleireira, ela não escolheu o maquiador, era um pacote fechado que ela comprava. Hoje, dificilmente você vai ver isso no mercado, porque o cliente não compra mais. Né? Ele quer um atendimento totalmente personalizado. Exatamente. E a gente sempre, eu sempre falo muito isso, em todos os episódios a gente falou isso na verdade, né, Kali? A noiva tem que ter a experiência de ir conhecer o fornecedor dela também e se sentir bem à vontade, né? Isso é muito importante, porque Sim. é um dia único. Imagina, não fui com a cara do tal fornecedor. Parece, pra mim, aquilo já estraga no dia, Sim, né? E a empatia, né? Exatamente. No meu caso, a gente tem diversas cerimonialistas, e eu até, esses tempos conversando com algumas, eu falei, a gente não é concorrente. Nós somos colegas de trabalho, porque às vezes eu vou atender uma noiva. Ontem, até uma me mandou uma mensagem linda, que eu encaminhei. Ela falou, Larissa, eu nunca esperava que você ia me encaminhar uma noiva. Eu falei, ela não tem o perfil das festas que eu faço. Ela vai se frustrar, e eu não quero ver noiva frustrada de maneira nenhuma. Então, até numa conversa com ela, eu falei, olha, posso te indicar uma outra cerimonialista que trabalha no mercado também, que vai atender as expectativas de vocês? E a moça ainda falou assim para mim, mas você vai ganhar a comissão dela? Eu falei, não, hipótese alguma. Eu falei, mas você tem que sair satisfeita no dia do teu casamento. E eu sei que o perfil não era o meu. Então, indiquei outra, que é a empatia, né? É a gente entender qual é o perfil daquele casal para você começar a desenvolver aquela festa, né? Qual que é a expectativa deles. Exatamente. E hoje em dia, na nossa área, a gente trabalha muito com a expectativa, né? Então, a gente tem que tomar... Às vezes, a gente tem que saber dizer não também. Sim. Pra acabar não se frustrando. Até nós mesmos, até, principalmente a noiva, né? Sim. Então, isso é muito, muito bonito. Eu achei muito bonito que você falou também ali. Eu vou indicar outra cerimonialista. E todas são muito boas, né, Claro. Lari? Não é uma ou outra. Não. Nosso setor tá recheado de gente muito boa. Não, e muito assim, muitos profissionais, vou dizer, quando eu comecei há 15 anos atrás, a gente não tinha um leque tão grande em Ponta Grossa. E o que acontecia? Muitos profissionais de Curitiba estavam tentando entrar no nosso mercado porque faltava gente para atender. Hoje, graças a Deus, a gente tem um leque imenso. Dificilmente, claro, não vou dizer que não aconteça de vir profissionais de fora, acontece, mas o mercado já está muito mais fechado, né? Já tem um leque de oportunidades muito maior. Exatamente. E sabe que eu sempre falo que eu até gosto quando vem gente de fora, porque os daqui começam a se mexer também. Sim. Porque a gente fornecedor fala, mas por que? Nossa, eu faço tão bom quanto, né? Mas por que foi buscar fora? Então tem todo esse detalhe, né? O que tem de diferente? Exatamente. O que eu deixei de me modernizar? Ou o que eu tenho que oferecer a mais para alguém ter ido buscar fora, né? Exatamente. Mas nós falamos muito sobre isso aqui também, né, Valéria? Sobre o nosso mercado estar muito rico e cada vez mais crescente, Larissa.
a região em si, né, fornecedores de todos, por isso a gente criou o podcast. Né? A gente viu essa necessidade de trazer, como a gente até comentou. Quantos cerimonialistas nós conhecemos, vão vir todas, né? A gente está tentando ser democrático, fazendo sorteio, mas o nosso leque hoje é muito amplo, né? Tá muito rico, tá muito bom, então a noiva pode ficar tranquila que ela consegue tudo aqui mesmo na nossa região, Na nossa região, não precisa buscar. Hoje, sinceramente, você faz um casamento de pequeno ou de grande porte com todos os profissionais que a gente tem aqui na região, você não precisa buscar nada fora, com certeza. E Larissa, você indica esses profissionais, a noiva chegou lá, vou casar, resolvi casar, até ontem um corte que foi, importante ter o noivo, tendo o noivo, qual que é a segunda questão que ela vai organizar? Vai procurar o cerimonial. Eu, particularmente, é uma das perguntas que eu faço quando a noiva chega para mim. Eu vou casar tal dia, tem a data disponível? Eu já pergunto, tem maquiador, tem cerimonialista, tem fotógrafo? São os fornecedores que eu indico, que eu pergunto, né? O ideal é que após o noivo, ela procure uma cerimonialista, né? Não vou te dizer que é o que sempre acontece, porque às vezes elas chegam já com algumas coisas fechadas ou com uma ideia de festa. E não que a gente tenha que mudar a ideia dela. Eu sempre falo assim para as meninas, a gente tem que respeitar a expectativa daquela noiva. Mas às vezes uma ideia que ela queira não se encaixa tão bem. E o nosso papel é indicar o que funciona, né? Quantas festas a gente já fez? Ela vai casar uma vez só na vida, né? Então, o nosso papel é indicar o que funciona e o que não funciona. Então, quanto antes ela procurar, melhor. Claro. Procurou outros profissionais antes. Não tem problema algum, a gente vai adaptar, mas muitas vezes a gente faz umas adaptações que muda totalmente o contexto. Posso citar 2 exemplos? Claro. Bem, a gente se perde nos anos, né? Mas eu acho que há uns 3 anos atrás eu atendi uma noiva, um amor, hoje virou minha amiga pessoal até. E ela chegou com uma banda, ela tinha o lugar e uma banda contratada. E um sonho. Um casamento para 450 pessoas. E uma banda, gente, que normalmente a gente coloca no casamento como uma atração. E a banda falou para ela que daria conta do casamento inteiro. Eu falei, não dá. E ela dizia, Lari, a banda dá, eles me falaram, porque eu conheço, uma banda de Curitiba, eu conheço eles de Curitiba, eles tocam lá. Eu comecei, olha, mas lá é o quê? É uma balada. Eles fazem a pista bombar, 1 hora. Quanto tempo eu tenho que fazer uma pista bombar num casamento? No mínimo 5. 5, 6, 7, 8 horas de pista. Uma banda não dá conta. Eu falei, eles não têm nem voz pra isso. Não, mas eles vão pôr um DJ. Eu falei, mas e quem que é o DJ? Não, é o DJ da banda, é o cara que toca na banda e... Gente, não funciona. Eu falei, você vai investir, que qualquer casamento hoje é um investimento alto, por mais simples que o casamento seja. A gente sabe que as pessoas fazem um esforço para estar fazendo aquela festa, e simplesmente a banda podia acabar com tudo. E isso nós começamos 1 ano e meio antes do casamento, mais ou menos. Quando deu uns 4 meses de assessoria, ela chegou um dia, me ligou e falou assim, fui num casamento semana passada e entendi o porquê que você insiste tanto. Veja aí quem que vai tocar na minha festa, veja outra banda, que a banda tocou, claro, 1 hora de festa, que é o que a banda está acostumada a fazer e que faz a pista bombar. Mas não é função dela, a noiva, saber o que funciona. Né? Repetindo, ela vai casar uma vez só. Então, é a nossa função como cerimonialista indicar o que é mais adequado, né? Exatamente. E às vezes dói, né? Dói a gente falar pra ela que aquilo não vai funcionar. Sim. Mas é melhor falar antes do que depois ela ficar frustrada. Meu Deus, não vingou. E não tem outro jeito, né? Tem que falar, né? Porque a parte boa e a parte ruim, sim, cabe a você, né? O segundo caso que eu contar pra vocês foi agora em fevereiro. Um casal de noivos, um amor também, eles super queridos. E desde o começo eles queriam colocar uma banda X, tinha DJ e mais uma banda. Eu falei, gente, é muito cedo? Não, porque meu povo é animado, porque vamos pôr cedo. A pista deles abria acho que, não me lembro bem, mas umas 9 da noite, mais ou menos, e a minha sugestão é que eles colocassem a banda 23h30, meia-noite. E eles queriam a banda às 22h. Falei, gente, vamos por mais tarde, essa banda anima, mas anima mais tarde e tal. Colocamos às 22h, por quê? Porque o meu papel é indicar o que é o melhor.
mas respeitar o gosto deles. Gente, no domingo, a primeira mensagem que eles me mandaram quando acordaram: Lari, obrigada, estava tudo perfeito. A única coisa que a gente se arrependeu de não ter escutado você da banda. Se tivesse colocado essa banda um pouco mais tarde, tinha animado mais ainda do que já animou. Imagine como teria sido. Então, a experiência acaba fazendo com que a gente diga o que funciona e o que não funciona numa festa, né? E Lari, eu fui há um tempo atrás, eu acredito que já faz uns 2 anos, fazer uma noiva, até fui fora de Ponta Grossa, e ela não contratou cerimonialista. Ela dispensou, né, esse serviço, ela não contratou. E eu já sabia disso desde o princípio, que ela já tinha me avisado. Fui, viajei, horário marcado, começamos cedinho, né? A noiva que foi na casa dela, o atendimento, né, a arrumação dela, da família, dos convidados, ela chegou para mim toda suada, tava chovendo. Ela chegou, acredito que 12:00 e pouco. O casamento acho que era às 4 horas da tarde, esses casamentos que têm acontecido pós-pandemia. E ela cansada, esgotada, porque ela já tinha ido visitar o salão, ajudar a montar a flor, ajudar toda aquela coisa da decoração. E eu não tinha intimidade e não cabia também a mim falar sobre isso, né? Depois, com calma, com um jeito, eu até expliquei para ela que acho que faltou, né? Para ela não precisar, ela não, né? Optou por não pegar. E ela mesmo falou, eu achei que eu ia dar conta, mas não sabia que tinha tanta coisa para fazer. Que dó. E acho que acontece ainda, né? Delas virem com essa doce ilusão de achar que não precisa de uma cerimonialista. E assim, Kali, eu brinco que ninguém faz ideia do que a gente resolve exatamente por trás do véu. Exatamente. Né? O que passa, ou às vezes você tem que montar e desmontar uma decoração, estava comentando com a Valéria de um casamento agora em fevereiro, em 15 minutos, por causa da chuva, acontece, a chuva vai, a chuva volta, né? O sonho da noiva é casar externo e a gente vai fazer de tudo para realizar o sonho dela o mais possível, né? Que a gente possa chegar. Então, hoje, vou te ser muito sincera, não consigo enxergar um casamento sem uma cerimonialista. Mesmo que seja só o cerimonial do dia, porque a noiva não vai curtir. Elas não têm noção que tem um protocolo, né? Que tem um horário, né? Quando a gente, falando do meu ponto de vista também, do meu trabalho, esse final de semana passado que eu fui fazer troca, ela não tinha contratado a troca quando fechamos o contrato, e aí ela mudou, né, a opção de vestido e mudou o penteado. Aí eu falei, então ela falou, você pode trocar? Posso. Eu vou organizar com a cerimonialista tal horário. Ela falou, eu quero tal horário. Eu falei, pode deixar que eu vou organizar com a cerimonialista e a gente organiza dela. Mas não, eu falei, não tem um protocolo. A gente precisa encaixar essa troca ali. Existem 2 momentos que essa troca é possível. Que é X horário ou que é Y horário. Daí depois ela falou, nossa, Kali, como que pode, né? Eu falei, sim, tem um protocolo, tem um cronograma, a gente tem que seguir tudo certinho, né? Então, por isso os fornecedores precisam estar alinhados. A gente sempre brinca, né? A importância dos fornecedores estarem alinhados, né? E mostrar, como você falou, o que acontece por trás do véu, que elas não precisam saber, né? Elas só tem que delegar e confiar. Exatamente. E até, Lari, vamos citar a gente fez, eu acho que foi no passado, retrasado, da Raquel e do Ori, né? Gente do céu, que foi aquele casamento. Orgulho de você, Lari. Imagina. Porque o que aconteceu? A gente começou ao ar livre, dia maravilhoso, a Lari lá, firme e forte, tava muito lindo o dia, tava né? Lindo. Perfeito. Foi começar, de repente, do nada. Na hora da noiva entrar, caiu um temporal. Já estava o noivo lá na frente, já estavam os pais, sendo que o noivo é francês, ela é holandesa, mas mora na Holanda. Isso, ela é holandesa, os pais moram em Carambeí e ela mora na Holanda. E ele é francês e mora na Holanda. Então, nós tínhamos muitos convidados estrangeiros. E eles estavam encantados, porque a fazenda é linda, né? Maravilhosa. E a gente começou, o noivo, entraram os padrinhos, entraram os pais... E simplesmente na hora da noiva entrar, caiu um temporal. Nós tivemos que parar tudo, mudar tudo internamente para refazer toda a entrada de novo e ter a entrada da noiva. Exatamente. E o que eu achei mais legal daquele casamento? Que em nenhum momento
aquilo abalou o casamento. Uhum. Parece que, até me arrepia, na verdade, porque foi muito legal o casamento. A cerimônia, Uhum. a família, né? Super animados. Até eu falava os gringos, né? Uhum. Os gringos tudo felizes, depois vieram conversar com a gente ali e agradecer, né? Porque, gente, que energia daquele casamento, Uhum. foi muito lindo. E ver a Larissa ali, cerimonialista, trabalhando, tipo, resolvendo tudo muito rápido, e músico que teve que levar pra lá, organizar a entrada, que eu acho que não tinha um plano, talvez tinha um plano B, mas antes de começar, Antes de começar, não no meio da cerimônia. Exatamente. Mas, assim, são coisas que acontecem, que precisa que alguém tome peito ali à frente, né? Pra resolver o problema, né? E às vezes, talvez se eu não tiver uma cerimonialista, que nem a Kali falou ali, e agora o que nós fazemos? Ia perder muito mais tempo, né? Sim. Imagina, né, num caso desse, a noiva ia chorar ali, sentar, né? Sim, se ela entra, se ela não entra, ela tinha descido do carro, E assim, eu brinco com as meninas que trabalham comigo, tenho gente que trabalha mais de 10 anos na minha equipe, e eu digo para elas, é claro que a gente tem emoção, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que respirar fundo e pensar em resolver o problema. Um outro caso eu tive, ela era filha de padrinhos do meu casamento, de um casal que é padrinho do meu casamento, muito amigo do meu marido, e o sonho dela era casar ao ar livre. E o casamento estava maravilhoso. Vou dizer para vocês que foi uma das cerimônias mais bonitas que eu já vi montadas. 20 minutos, meia hora antes do casamento, simplesmente a chuva destruiu tudo. Tudo. Eu acho que eu sei do que você está falando. Eu imagino que você saiba, era tua noiva. E foi muito... Eu sempre comento esse fato, que você entrou em contato com a gente, com a fotografia, com nós, para segurar ela o máximo que a gente tentou e não tinha como recuperar. Quando ela entrou na cerimônia, que a gente fez a cerimônia interna, eu desabei a chorar. Acho que ela nem sabe. Vai saber se... Ó, senão eu choro. Até me arrepia. Eu desabei a chorar. Eu tava chorando antes, o padre Claudemir chegou e ele falou pra mim, a culpa não é tua. Eu dizia, eu sei, padre, mas eu sabia o sonho que ela tinha de casar lá fora. Então a gente vive junto com a noiva um pouco disso. E engraçado, né, Larissa, como é um casamento que eu acho que eu nunca vou esquecer. E eu tava indo pra casa e eu também olhei, parou, né, de chover. Parou no meio da cerimônia. Depois, né? Ela entrou, parou de chover. Só que a gente não conseguia mais recuperar. E não tinha essa possibilidade de eu fazer lá fora, porque estava tudo destruído, né? Porque não foi só uma chuva, foi um vento, levantou tudo voando. E eu me lembro do padre chegar, eu tremendo, ele dizia assim para mim, eu nunca te vi tremer. O que está acontecendo? Eu dizia, não, padre, tá tudo bem, é só a chuva. Ele, se acalme, se acalme. De uma hora ele voltou assim do meu lado, deve ter me olhado de longe, ele falou, a culpa da chuva não é tua, Larissa, respire fundo. Tá, respirei, fiz o casamento, ela entrou, mas quando ela tava lá no altar, mas assim, eu desabei total, porque é justamente isso, a gente vive a emoção delas em conjunto e a gente quer fazer tudo dar certo, né? Todos os envolvidos ali, todos os fornecedores tentando arrumar e tentando montar e vamos fazer e vamos... Mas eu acho que todo mundo ficou emocionado com esse fato, né, desse casamento. Eu fui embora e eu parei o carro na preferencial e eu vi o sol e eu falei, São Pedro, o que não esperou, né? Um pouquinho mais. É uma menina que merecia tanto, uma lady. Abençoada, ela não tava, uma família. Nossa, preocupada em nenhum momento, mas o que estragou, eu fiquei o dia com ela, eu vi que ela tava tensa quando começou a chover e que aquilo ela pensou, isso eu não posso controlar. E era visível, assim, não a tristeza, mas assim, ela ficou um pouco decepcionada porque era alguma coisa que estava fora do controle. É a expectativa, né? Que a gente estava falando. Quer dizer, a noiva cria uma expectativa que aquilo vai acontecer de uma certa maneira. A gente faz o máximo que a gente pode para aquilo realmente aconteça. E com certeza você estava sorrindo lá, tentando organizar, não mostrando tipo nervosismo. Olha, depois eu fiz o casamento de uma outra amiga dela, 1 ano e pouco depois, que você atendeu também. E me lembro muito bem que essa amiga chegou e falou assim pra mim, quando a gente tentando organizar, ela falou, eu tô vendo que você tá tentando fazer de tudo. Mas só falou isso e na hora que a gente tá organizando, a gente nem presta atenção no restante, né? E quando fui organizar o casamento dela, ela falou, eu tenho certeza que no meu, você vai fazer tudo igual você fez da minha amiga, porque eu vi a tua postura enquanto tava no casamento dela. A gente nem faz ideia que o povo tá reparando como que a gente tá trabalhando, né?
Então, foi uma coisa que me marcou bastante mesmo. Que legal. Lari, e como que é hoje? Hoje, vamos você dar exemplo a Ana, né? A Ana é muito ansiosa, né? Ela vai casar em agosto. E como que é lidar com a ansiedade das noivas? Porque, por exemplo, assim, a Aninha já sonha que não vai ter convidado na festa dela. Aí, que não vai ter, sei lá, decoração, por exemplo. Ela tá surtando já. E como que é lidar com isso? Com essa ansiedade das noivas? Porque hoje em dia, eu acho que tá mais, né? Como que tá isso? Eu acho assim, Valéria, a gente vai criando meios. Eu brinco que cerimonialista tinha que fazer psicologia também, tá? Ainda tá na minha listinha lá, um dia eu ainda vou fazer. E tem uma das minhas meninas da minha equipe que tá fazendo. Então, às vezes, ela chega com uns insights e nos dá um leque. Não é fácil. Lidar com ansiedade não é fácil. Muitas vezes eu me coloco no lugar delas. Já casei, eu mesma fiz minha festa também. A única vez que eu errei na entrada de uma noiva foi no meu casamento. Que bom. A única vez que eu falei pra minha equipe inteira, só abram a porta a hora que eu falar. Eu com medo delas errarem, que eu acho importantíssimo a hora de entrar na igreja, né, das 2 clarinadas. Larissa, tem certeza? Tenho certeza. Eu trabalhava, já fazia, acho que uns 2, 3 anos com cerimonial. Claro que eu mandei abrir na hora errada, tanto é que eu mandei, falei, pode abrir. Me lembro também, elas me olharam e disseram assim, você tem certeza? Tenho certeza, pode abrir. Não, estava no meio da clarinada. Abriu as portas da catedral, os meninos estavam no meio. Sabe a clarinada que tem no final da igreja e lá na frente? Eles estavam no caminho. Meu pai olhou e falei, só sorria, pai, errei. E daí meu pai era sarrista, ainda tirou sarro. Ele falou, não acredito, Larissa. Falei, de tanto que eu falei que elas iam errar, falei que era para deixar a responsabilidade para mim, eu errei. Então, aprendi, noiva não resolve nada. Quem resolve é a cerimonialista, quem tá lá organizando. Ela resolve antes. No dia, não tem como ela resolver. Mas desculpa, eu até me perdi na tua pergunta. Ansiedade. Então, varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu já atendi, assim, noivas extremamente ansiosas, e eu acho que é o papel da cerimonialista passar a segurança para elas. Como já atendi, às vezes, noivas que somem, tipo, durante 3 meses, elas não te respondem uma mensagem, é a assessoria completa. Ela não te responde uma mensagem, ela não dá um retorno, e daí ela chega na outra semana, e daí bate a ansiedade, porque é dali 6 meses do casamento, e daí em uma semana ela quer resolver tudo. Então, eu acho que é a experiência no mercado que vai nos trazendo, porque, como eu falei, é muito personalizado, né? Então, é a experiência que vai te dizer, olha, com essa você lida assim, com aquela você lida assim. Como tem aquelas, às vezes, que contratam assessoria, por exemplo, mas tudo que a gente indica, ela não gosta, e dela vai atrás de outros fornecedores. E daí, quando ela chega, o casamento tá pronto. Porque daí, em uma semana, a ansiedade é tão grande que em uma semana ela fechou tudo. Tudo bem. Daí, qual que é o nosso papel? Vamos organizar tudo que você já fechou, né? Vamos ver o que está faltando e vamos fazer esses fornecedores se alinharem. Fazer funcionar. Exatamente. E eu acho que é bem comum, Larissa, você falou do prazo ali, às vezes elas somem, né? Hoje, a gente sempre fala, né? Para se programar, começar a se organizar. Eu tenho noivas, às vezes aparece, é raro, né? As noivas, elas se organizam bem antecipadamente, mas aparece algumas que têm 1 mês para organizar, 3 meses, mas é bom, né, elas começarem ali, tem um prazo certo, 1 ano, 1 ano e meio. O ideal, Kelly, é 1 ano. Por quê? Porque dentro de 1 ano ela tem uma possibilidade, 1 ano, 1 ano e meio, uma possibilidade de escolher os fornecedores que ela quer. Porque, não dá para fazer um casamento de 6 meses? Ano passado a gente fez 5 meses, um casamento grande para mais de 400 pessoas em 5 meses. Dá, não tem problema. O problema é que muitas vezes o leque de fornecedor vai diminuir, porque os outros já têm a data fechada, né? Então, por exemplo, fotógrafo só faz um. Você não vai pentear 2 noivas no mesmo dia com um horário muito próximos, porque você sabe que pode acontecer alguma coisa que vai te atrasar, então você não vai correr esse risco. DJ só vai fazer um. Tem fornecedores que fazem mais do que um casamento por final de semana, mas fornecedores chaves fazem um só. Então, com 1 ano, 1 ano e meio, ela tem um leque maior de possibilidades de escolha, né? Mas eu já fiz casamento, até agora estou organizando a festinha de 1 ano da filha deles. Eu fiz casamento em 10 dias. Olha que recorde, hein? 10 dias 10 dias.
Não é o normal. Ou pode dar muito certo, pode dar muito errado. Exatamente. Né? E também, e era um mini wedding, né? Eram 40 e poucos convidados, não era agora 400. De grande, assim, um tempo pequeno, acho que foi esse de 5 meses, que eram 400 e poucas pessoas. Até porque você precisa de um tempo hábil para entregar convite, produzir convite, não é tão rápido assim, né? Sim. Imagine, ninguém entrega um convite uma semana e o casamento é na outra. Né? A gente precisa, tem uma regrinha de tempo de antecedência. Eu acho que o que elas... Não é nem que elas não entendem, talvez como não... A gente fala, elas nunca casaram também, né? É tudo muito novidade. Mas elas não estão tão por dentro que tudo existe prazo. Né? Tudo tem que... às vezes quer uma decoração diferente, um aéreo lá, precisa de um prazo para construir, para organizar. Você falou, né, do que tá falando? Convite, né? A produção tem que aprovar, logo, todas essas coisas que estão envolvidas, né? Assim como tem coisas que elas querem definir, que pode esperar lá para o mês, né? Acontece muito comigo, da noiva vai casar lá em novembro e já quer deixar a prévia marcada. Ela não tem nem vestido ainda, mas ela não sabe nem o estilo. Nem o estilo. E às vezes mas porque elas não entendem, né? Que tem o estilo, precisa ver o vestido para ficar tudo em harmonia e tal. Mas eu quero deixar marcada a prévia. Que dia que você pode? Então, às vezes elas cortam etapa automaticamente, né? Sim. Quando a noiva, o que eu percebo assim, quando ela tem amigas próximas, ou a irmã já casou, uma prima já casou, elas têm uma noção maior. Mas às vezes a gente pega a noiva que, tipo, é a primeira da turma que tá casando. Então, às vezes ontem até eu recebi uma mensagem, ela falou, eu não sei nem por onde começar. Me disseram para ligar para você, para marcar um horário com você, para saber o que eu faço primeiro, né? E hoje, assim, casamento, por exemplo, em termos de orçamento, hoje não existe uma média. Né? Porque a gente tem casamentos de todos os valores que vocês imaginarem. E às vezes nem é pela quantidade de pessoas. Proporcionalmente, o casamento mais caro que eu já fiz até hoje foi um casamento para 70 pessoas. Proporcionalmente ao número de convidados. E, olha, não foi o casamento mais caro, porque, né, tem casamento 400, 500, 600, 800 pessoas que a gente fez ano passado, 850. Então, claro que daí pelo número de convidados acaba subindo, mas proporcionalmente pelo número de convidados foi o casamento mais caro. E fazem muitos anos. Pra vocês terem ideia, as flores vieram todas da Itália. Todas as flores. Ela fazia questão, era a época que peônia nem se cultivava no Brasil ainda, tinha assim, para buquê da noiva, alguma coisa assim, a decoração inteira era de peônia. Imagina a quantia que foi necessária vir, né? E uma curiosidade, Larissa, bem curiosidade mesmo, eu acho que não estava nem no roteiro. Quero casar, resolvo casar amanhã. Minimamente, um mínimo, um número. Quanto você acha? Valor? De valor? Não tem. Não tem? Não tem. Por que não tem? Vou te explicar. Por exemplo, chega a noiva que, eu vou casar num salão de festas. Tem a locação do salão, tem a locação do dia anterior, tem o número... Dependendo do número de convidados e dependendo da estrutura da festa. Tem festa que a gente começa a montar na segunda-feira. O ano passado nós fizemos um casamento em Guarapuava, nós começamos na sexta anterior a descarregar. Era todo fechado, aquele centro de eventos de Guarapuava, na segunda-feira a gente começou com o fechamento. E a festa foi no sábado. E fomos desmontando até a quarta da outra semana. Mas eu posso atender uma noiva que vai casar na fazenda dela, na chácara dela. Aí já não tem o valor da locação, entende? Buffet, hoje, varia muito os valores também. Claro que varia o padrão de comida, mas dentro do próprio buffet, o que vai determinar são os ingredientes que você vai estar utilizando, né? Vou ter queijo importado, vou ter camarão, vou ter lagosta. Como que é o camarão? Camarão no molho é uma coisa. Camarão num coquetel volante é outro preço. Então, hoje, não existe uma média, nem mínima, muito menos máxima. Exatamente. Legal, na verdade, né? o céu é o limite, né? Total. O céu é o limite. E eu percebo, assim, eu não sei, você tem mais experiência, né, Lari? Mas eu percebo, assim, que, principalmente depois da pandemia, parece que a gente vê umas produção de casamento muito maior. No meu caso, assim, eu enxergo. Parece que a pessoa fala, eu quero uma festinha. Não existe festinha, eu acho que mais.
Festinha é literalmente pra você casar ali e comemorar na tua casa. Uhum. Porque por mais que um casamento seja pequeno, um porte pequeno, é caro casar também, né? Hoje em dia não é barato. Não é barato. E não é barato porque ninguém vai fazer de qualquer jeito. Exatamente. Né? Ontem eu estava numa reunião de um aniversário infantil, em proporções muito maiores do que o normal que a gente está acostumado a ver. E daí até uma fornecedora me falou assim, pare para pensar, Larissa, é muito caro. Eu falei, sim, nessa proporção que a cliente quer, não é barato. Nessa proporção, é mais caro. Por quê? Porque flor natural, depois da pandemia, aumentou muito. Ela não vai fazer qualquer coisa, então você vai ter todo a parte de papelaria personalizada, você vai ter os brinquedos personalizados, você vai ter o buffet que você consegue personalizar. Por isso que a gente diz que não tem fim, né? Não tem um limite. A pessoa vai gastar quanto ela quiser. Porque ela também já tá sabendo, né? Por ser personalizada, ela já sabe que tudo sim. isso tem, além de ter um carinho especial, tem um valor especial. Você me perguntou, Kali, depois do noivo, qual que é o segundo passo, né? O segundo passo é procurar a cerimonialista. Mas um dos passos muito importantes é sentar com o noivo e determinar qual é o orçamento que eles querem gastar. Ai, Larissa, uma festa de 500 vai ficar muito melhor do que uma festa de 100? Não quer dizer. Depende da expectativa daquele casal. Né? Depende do que é importante para eles, o que eles esperam. Que realmente quer fazer uma decoração monstruosa, né? Gigantesca, dá para fazer. Eu já fiz no mesmo salão, gente. Eu já fiz decorações de 15, 20 mil e eu já fiz decoração de R$500 mil. Exatamente o mesmo salão de eventos. Tava muito mais bonito? Tava no perfil daqueles noivos, né? Então a média não existe, né? E é legal isso também, né? Porque cada um tem o seu estilo e é único, né, Lari? Sim. E tá tudo bem. Tipo, tem noiva assim que fala assim, ela pode até ter aquele poder aquisitivo pra gastar com isso, mas ela é uma noiva mais minimalista, eu não quero muito isso. E é isso, né? E como tem no caso do seu cito a Ana, né? A Ana quer colocar São Paulo dentro de Canambeí, mais ou menos. Eu imagino, eu achei que ela tava diminuindo ali, você já me contou que ela tá aumentando. Sim, só aumenta. Então, assim, é uma coisa... E eu acho que por ela trabalhar nesse meio, claro. a gente vai querer ser mais fácil, mas não é fácil também. Não. Então, aí é que a gente vê a importância de todos, né? De todos estarem alinhados, porque não é fácil. Eu acho que para ela trabalhar nesse meio seria mais difícil mesmo, porque ela vê muita coisa, né? Ela participa de muitos eventos. Gente, o meu casamento, eu vou fazer 14 anos de casada. E fazia 2 ou 3 anos que eu já trabalhava com isso. Foi muito difícil. Porque o que você vai colocar de decoração que te surpreenda, por exemplo? Você está acostumado a ver muita coisa linda. Exatamente. Né? O que vai chegar naquilo que vai me surpreender como noivo e não como cerimonialista. Então, não é para quem trabalha no meio é mais difícil, com certeza absoluta. Exatamente. Até então, ela não queria banda. Agora, ela decidiu que ela quer uma banda. Então, é coisa assim que ela tinha uma ideia, ela vai meu Deus, que legal! E agora eu quero uma banda. E o noivo que surte, né? E o noivo que surte. O noivo que surte, porque tem que fazer. E assim, uma coisa, aproveitando, eu sempre falo para os meus alunos, que a gente está falando, né, de valores que não existe, e falo isso para as minhas meninas, independente de quem seja noiva, o quanto ela está gastando. Ela é noiva. Então, é um dos dias mais importantes da vida dela. E ela tem que ser tratada como uma rainha, né, da melhor forma possível, que tudo aconteça da melhor forma possível que ela imaginou, independente se ela está gastando 20 ou ela está gastando 200 no casamento. É um casamento no mesmo formato. Então, isso é uma coisa que eu pego muito no pé de fornecedores, sabe? É um casamento mais simples, eu cobrei menos, aí eu não me dedico tanto. Não, você tem que se dedicar tanto quanto, ou então, não feche, né? Porque para o fornecedor é mais um casamento, para a noiva não é. É o único casamento dela. Então, dos noivos, né? Não só da noiva, a gente fala muito da noiva, mas dos noivos, né? Então, a gente tem que encarar, independente do valor que eles estejam gastando, o respeito e a atenção tem que ser, né? O cuidado, a mesma com todas. Exatamente. Eu não sei você, Lari, a Kali, eu já sei a opinião dela, mas parece que pra mim, todo sábado, eu fico com aquele friozinho na barriga ainda, sabe? Eu vou pro making off, não aquele friozinho de, eu sei que tá tudo certo porque eu sei que eu vou dar o meu melhor, mas literalmente, não são vários, faz todo sábado o casamento. Não é.
É sempre um diferente do outro, a família é diferente, a energia. Uhum. E eu falo assim que eu respiro mesmo quando eu sento pra mim ir embora. Acabou o casamento. Eu sei que eu fiz minha parte, eu dei o meu melhor e a gente vai pra casa. Mas eu sempre aquela ansiedade, ai, vamos mudar o horário e tal, que a gente quer dar o nosso melhor. Até a gente tem pego bastante nela, né, Kali, a questão do tempo, né, da produção do making off, pra gente entregar mais ainda pra elas, né? Porque mulher já é fora da curva. E a gente sonha muito, né? Muito. E eu não sei, eu sonho pra caramba. Até você falou do aniversário de um aninho ali. Eu nem tenho filho, eu já sei a festa que eu quero. E eu sei que eu vou gastar com isso, entende? Sim. Mas a gente sonha. Então Não, a gente sabe sonha. que mulher é fora da curva. Mas do frio na barriga eu vou te dizer, e várias vezes, e assim, quando a gente faz a assessoria, a gente fica muito próximo do casal, né? É 1 ano, 1 ano e meio. Teve casal que eu atendi 2 anos e meio. Então, você acaba criando um laço, um vínculo com eles. E as minhas meninas às vezes brincam, porque elas entram pra cerimônia e escorre uma lágrima. E às vezes elas estão lá na frente e elas só falam no rádio. Já secou a lágrima? Falei pra vocês, não falem mais. Porque realmente a lágrima vai continuar caindo. Porque a gente se emociona da mesma maneira, né? E eu não quero perder essa emoção. Eu acho que eu não quero deixar o meu serviço mecanizado de forma alguma. Eu quero continuar sentindo frio na barriga a cada noiva. A gente trabalha com um evento corporativo também, e o corporativo não te dá isso. A emoção, né? Não te traz emoção, a flor da pele, né? Então, o frio na barriga continua. Mais de 15 anos, mas ainda continua. E não quero que termine. Eu acho que quando terminar tem alguma coisa errada, na verdade. Daí eu acho que tá na hora de parar. Eu também acho. E eu sempre falo assim, como é gratificante, né? No outro dia a gente vê assim, nossa, que muito. casamento massa, né? Então eu acho que é isso que não pode perder. Que se perder, como diz você ali, o fiozinho na barriga, é porque a gente perdeu o amor, né? E a gente tem que ter amor pelo que a gente faz, né? Com certeza. É isso que eu ia falar. Eu acho que isso que diferencia os profissionais, os fornecedores, é esse envolvimento, né? Você reconhece, eu falei no primeiro episódio nosso, que muita gente fala, não trabalho com noiva porque noiva não dá dinheiro, ou porque trabalhar com noiva é muito difícil. O que diferencia é o que você entrega e o quanto você está envolvido. Né? Você não vou começar a pintar cabelo de azul agora porque vai me dar mais dinheiro. Eu gosto de pintar o cabelo de azul, as pessoas não gostam. Então eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu não vou entregar o meu melhor. Né? Então acho que o diferencial sempre vai ser esse, né? O amor, o envolvimento. Exatamente. E Lari, eu sei que a gente já falou de casamento ao ar livre, chuva ali, mas tem alguma outra coisa que por trás do véu lá, aconteceu no casamento que eu preciso resolver isso, que você lembra que te marcou bastante assim, tirando chuva? Nossa, Valéria, tem várias. Eu tô escrevendo um livro faz uns 6 anos. Um dia eu termino. Olha lá, teremos um livro. Só sobre os cases de eventos. Mas na correria a gente vai deixando. Até esse ano meus alunos me cobraram. A professora já falou tantas vezes que ia escrever. Falei, eu vou terminar. Ele tá na metade, mais ou menos. Mas eu tive muitos anos atrás também, me marcou muito uma noiva que foi linda, com um vestido tomara que caia. Na época, minha irmã ainda trabalhava comigo, não morava em Florianópolis. Ela foi descer do carro e o vestido simplesmente foi junto. Caiu, literalmente. Ela era bem magrinha e o vestido era inteiro bordado. A gente teve que costurar, alinhavar o vestido inteiro no corpo dela. Era a igreja, o padre já estava no altar. Era um vestido muito, muito, muito pesado. Pra gente costurar, eu lembro de ter estourado todos os meus 2 dedos, assim, porque com agulha e o vestido de noiva, geralmente é um tecido mais grosso. Na frente da igreja, gente. Alinhavar e rezar para que aquele fio aguentasse para ela fazer a cerimônia, para depois, no clube, a gente poder costurar de novo. Então, esse me marcou muito. Teve um outro caso que o noivo teve crise de pedra no rim, entre a igreja e o salão, e ele simplesmente falou que ele não ia entrar na festa. Não ia entrar na festa, e a noiva ficou esperando, e ele não vai entrar na festa, chamamos o SAMU veio, atendeu, deu remédio, e ele não vai entrar na festa, e aquela situação, aí nós convencemos ele a entrar com ela para fazer o brinde, mesmo com dor. Não sei, já tiveram crise de pedra no rim? Já. Eu já tive também. Eu imagino que ele estava sentindo. Mas eu ia entrar.
Eu também entraria. Já Nem fiz que fosse tanta com o coisa. sorinho pendurado. Tanta coisa já com crise. Fizemos ele entrar para fazer o brinde e depois tiramos ele até ele melhorar. Ele ficou umas 2 horas deitado até melhorar e depois curtiu a festa. Nossa, é tanta coisa. A gente vai passar horas aqui, daí, ótimo. Vamos abordar o livro, então, né, cara? Agora mais 2 pessoas para cobrar o livro, então, cara. Não. Até o final desse ano eu pretendo terminar, vamos ver. Vai sair. Vamos finalizar, então, com aquela perguntinha básica de sempre. Para noiva, qual conselho você daria como cerimonialista? Ter empatia com seus profissionais. Eu acho que ela tem que ficar totalmente à vontade e segura com quem ela está contratando. Não contrate por moda, não contrate por nome, ou porque faz um vídeo, um post no Instagram melhor. Não, contrate com indicação, porque eu digo que a maior indicação é boca a boca, é quem já passou por aquele profissional, que vai te dizer, olha, ele me entrega, porque vender é muito fácil, né? É muito fácil, mas entregar não é. Então, é a empatia e ela ter segurança com quem ela está fechando em todas as áreas. Ela tem que se sentir à vontade com a cerimonialista, ela tem que se sentir à vontade com a fotógrafa, ela tem que se sentir à vontade com quem está maquiando, com quem está penteando, porque é o dia mais importante da vida dela. Imagine alguém pegando teu cabelo que você não se sente bem, que você não tem liberdade para dizer, viu, pare só um pouquinho, deixa eu respirar, tô nervosa, me deu uma crise de ansiedade. Né? Não vai funcionar. Então, a minha maior indicação é que ela se sinta à vontade com quem ela está contratando, né? E escute os outros no mercado, né? Fulana funcionou, porque às vezes funciona para um, às vezes não funciona para outro, né? Mas ter as experiências anteriores, né? Com esses fornecedores. Exatamente. Nossa, fluiu demais esse Nossa, papo gente, hoje. eu acho que se deixar nós o dia inteiro aqui, a gente fica, Lari. Eu sou suspeito que eu fico. Falar de eventos pra mim é... Acho que a gente vai ter que chamar segundo, parte 2. Continuação, Lari. Parte 2. Topamos? Segunda temporada. Segunda temporada. A Lari volta a falar um pouquinho mais e ela volta com o livro finalizado já. Nossa, que eu contei. Contei, ó. Agora, onde a gente vê a Larissa, a gente vai perguntar. E o livro? Faz uns 6 anos já, mais ou menos, que tá. Pra sábado, Lari, então? Tá pronto? Não, sábado temos festa. Não. E como convidada, né, Lari? Como convidada. Uma última pergunta. Pode ser até um recado para as noivas da Lari, né? A Lari esse ano disse que faz 10 casamentos, né, Lari? Faço 10 casamentos por ano. E não faz mais... minha melhor amiga, 11. Não, vamos no ver passado se vai dar fui abrindo, mas não, esse ano são 10 ao todo. Muito bem. E é isso aí, né, Lari, que a gente tá comentando ali. Tem que curtir a família também, né? Porque senão... E eu acho assim, além da gente curtir a família, a gente tem que ter... Senão é todo sábado a gente trabalhando, eu tenho procurado dar uma experiência melhor para as minhas noivas. Então, ter um tempo a mais com elas, sem ser aquela correria. A noiva precisa... Às vezes meu marido brinca, mas o que vocês conversam durante 2, 3 horas? Porque tem reunião de noiva que vai 2, 3 horas. Eu falo, e não terminamos tudo. Porque é muita coisa, daí elas se pedem às vezes dica, como fazer uma mala para lua de mel, o que eu compro, pra onde eu compro, quem que eu procuro, que roupa eu vou num ensaio, né? Então, a conversa acaba fluindo e o tempo é maior. Então, por isso eu defini de ter um número menor, né? Reduzir o número de noivas para poder dar uma dedicação maior para elas. Muito legal, Lari. E muito obrigada, Lari. Nossa, obrigada a vocês. Ficou muito feliz, né, que você aceitou o convite também, né? E foi incrível, né? Eu fico honrada. A gente tinha certeza que seria um fornecedor que ia agregar muito, né? Como a gente falou no começo, que foi o mais pedido, né? Eu acredito que é o mais falado mesmo. E, né, vamos ter que remarcar com outros fornecedores do mesmo setor. Mas foi muito válida a experiência, são coisas que às vezes a gente não sabia, né? E é muito enriquecedor eu já fiquei pegando vários insights ali, vou fazer isso, vou pensar nisso. Serve pra gente também, né? Que além do Por Trás do Véu, somos fornecedores. Sim. Muito legal. E, gente, acompanha a gente também, né, Kari, no Spotify, no YouTube. Quem ainda não segue a gente, segue a gente no Por Trás do Véu, que tá incrível, né, Kari? Isso, não perde o episódio que é com a participação da Larissa. Muita gente estava pedindo por ela. E aí a gente vai postar lá o dia que vai o episódio ao ar. Exatamente. Gente, muito obrigada e até a próxima. Até mais. In your own way, I guess you won't.